No princípio, antes da luz e da forma, existia apenas um vazio profundo e trevas eternas. Essa escuridão envolvia tudo, como um manto pesado, enquanto uma voz ecoava no abismo, proclamando: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa declaração retumbante anunciou o início de tudo, um despertar do nada para um vasto potencial. E assim, a luz surgiu, rompendo as trevas com seu brilho radiante e poderoso. A escuridão desvaneceu-se, dando lugar a um espetáculo de cores e vida. Deus separou as águas, criando céus resplandecentes e uma terra fértil, onde o contato entre os elementos começou a formar um mundo habitável. A divisão das águas era mais que um ato de criação. Era a primeira dança da harmonia cósmica. Com a terra agora delineada, uma nova ordem emergiu. Sob o toque de Deus, a vegetação floresceu, convertendo-se em uma tapeçaria vibrante de cores e formas. As plantas brotaram do solo, as árvores ergueram-se majestosas em direção ao céu, e as flores coloriram a vastidão da paisagem. Então, como um artista finalizando sua obra-prima, Deus estabeleceu o sol para governar o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas para pontilhar o firmamento com uma eternidade de luz. Na fluidez da criação, surgiram os animais. Desde os peixes nadando nas profundezas dos mares, ágeis e graciosos, até os pássaros que voavam alegremente pelos céus, cada ser era uma expressão da criatividade divina. Com um gesto decisivo, Deus criou o homem à sua imagem, implantando nele a essência da criação. O homem recebeu o dom do domínio, não como um tirano, mas como um guardião da terra e de todas as suas maravilhas. Após 6 dias de incessante labor de criação, um profundo silêncio envolveu o universo. Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era bom. No 7º dia, ele descansou, abençoando e santificando o dia do descanso. A tela que antes pulsava com a vitalidade da criação lentamente se apagou, simbolizando não o fim, mas o início de uma nova era, onde a criação se tornaria um lar para a vida em toda a sua diversidade. The End. Título do capítulo 2, O Jardim do Éden. Cena 1. O Paraíso. A tela se ilumina novamente, revelando um belo jardim, cheio de vegetação exuberante e animais de todas as espécies. No centro do jardim está o homem, Adão, contemplando toda a criação ao seu redor. Cena 2. A criação de Eva. Deus percebe que Adão está só e decide criar uma companheira para ele. Ele forma Eva a partir da costela de Adão e os dois se tornam um só. Cena 3. As instruções de Deus. Deus dá a Adão e Eva o domínio sobre o jardim, mas os instrui a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Cena 4. A tentação de Eva. A serpente, mais astuta que todos os animais, engana Eva, levando-a a comer do fruto proibido. Ela também oferece a Adão, que também come. Cena 5. A expulsão do paraíso. Deus, indignado com a desobediência de Adão e Eva, os expulsa do jardim do Éden, colocando querubins armados para guardar a entrada. A tela se apaga lentamente, simbolizando a separação do homem de seu lugar de origem. Fim do capítulo 2. Título do capítulo 3, O Pecado e a Redenção. Cena 1. As consequências do pecado. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden e lançados em um mundo cheio de dor, sofrimento e trabalho árduo. Eles percebem sua nudez e sentem vergonha pela primeira vez. Cena 2. A maldição de Deus. Deus amaldiçoa a serpente, condenando-a a rastejar pelo chão e a ter inimizade com a descendência da mulher. Ele também pronuncia maldições sobre a terra e sobre o homem, que terá que trabalhar arduamente para obter seu sustento. Cena 3. A promessa da redenção. Mesmo diante do pecado e da queda, Deus promete enviar um Redentor que esmagará a cabeça da serpente e trará a salvação para a humanidade. Cena 4. O sacrifício de Abel. Os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, apresentam ofertas ao Senhor. Deus aceita o sacrifício de Abel, que oferece um cordeiro, mas rejeita o de Caim, que oferece frutos da terra. Cena 5. O início da história da salvação. A tela se apaga lentamente, enquanto uma voz narrativa diz: Assim começa a história da redenção da humanidade, marcada pelo pecado, mas sustentada pela promessa de um Salvador, que trará a reconciliação com Deus. Fim do capítulo 3.
Título do capítulo 4: A história de Caim e Abel. Cena 1: O nascimento de Caim e Abel. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel, que crescem lado a lado no novo mundo em que foram colocados após serem expulsos do Jardim do Éden. Cena 2: O sacrifício de Caim e Abel. Caim é agricultor e oferece a Deus os frutos de seu trabalho. Abel é pastor e apresenta a Deus as primícias de seu rebanho. Deus se agrada do sacrifício de Abel, mas não do de Caim, o que gera ciúmes e raiva no coração deste. Cena 3: O assassinato de Abel. Caim, consumido pela inveja e pela raiva, mata seu irmão Abel no campo. Deus confronta Caim sobre seu crime, e ele é amaldiçoado a vagar pela terra como um fugitivo. Cena 4: O lamento de Caim. Caim lamenta sua condição e Tigiti